Disseram que a meia-noite é apenas mais uma hora no relógio, um momento de silêncio no meio da noite. Mas estou aqui para dizer, a meia-noite é muito mais do que um horário. É um campo de batalha. É um momento sagrado no reino espiritual, onde destinos são lutados, onde orações moldam futuros e onde o silêncio pode ser mortal se você não estiver acordado, alerta e armado. Enquanto o mundo dorme, o inimigo trama. Ele cria estratégias, lançando flechas espirituais de confusão, medo, atraso e destruição. A meia-noite não é comum. É uma transição divina, um momento em que um dia dá lugar ao outro, e nessa mudança, as forças das trevas se movem com precisão. Mas aqui está a verdade: a meia-noite também é quando o poder de Deus irrompe. Pense nisso. Na Bíblia, algumas das maiores vitórias aconteceram à meia-noite. Paulo e Silas, acorrentados, não esperaram pela manhã. À meia-noite oraram, cantaram, louvaram, e o que aconteceu? Um terremoto sacudiu a prisão, as portas se abriram e todas as correntes caíram. Não foi coincidência, foi intervenção divina. Eles sabiam algo que precisamos aprender. Se você quer abalar os alicerces do seu cativeiro, precisa se levantar e orar enquanto os outros dormem. Meia-noite é quando o inimigo faz seus movimentos mais ousados. Em Êxodo capítulo 11:4, Deus disse a Moisés: por volta da meia-noite, sairei pelo meio do Egito. Foi nessa hora que o julgamento caiu sobre Faraó. Por que meia-noite? Porque é quando a linha entre o natural e o sobrenatural é tênue. É quando altares demoníacos proferem maldições, quando espíritos vagam em busca de fraqueza, quando destinos são sequestrados por meio de manipulação espiritual. O inimigo não quer que você saiba disso. Ele prefere que você permaneça dormindo, inconsciente e passivo. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 13:25. Enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. É assim que a meia-noite se apresenta no espírito, uma oportunidade para o inimigo entrar sorrateiramente enquanto você não está ciente. Mas imagine o seguinte: e se você estivesse acordado? E se estivesse alerta, munido de oração, das Escrituras e da autoridade de Cristo? Imagine quantas sementes demoníacas seriam arrancadas antes mesmo de germinarem. Quantas batalhas você venceria antes mesmo de elas começarem? Aqueles sonhos ansiosos, ciclos de infortúnio, atrasos inexplicáveis, tormento mental ou medo repentino durante a noite. Essas são tarefas espirituais projetadas na escuridão. Mas elas podem ser interrompidas pela oração da meia-noite. Quando você se levanta à meia-noite, não está apenas rezando, você está entrando em um tribunal nos céus. Você está emitindo decretos aos quais os anjos respondem, que os demônios temem, que mudam a trajetória da sua vida. A oração da meia-noite é uma oração de guerra, focada, ardente, ousada. É quando os fracos se fortalecem, os fardos são aliviados e as correntes são quebradas no silêncio. É quando você assume sua identidade como um guerreiro espiritual, não como um espectador. Não ignore o chamado para se levantar à meia-noite. Não silencie esse desejo de orar no escuro. Enquanto o mundo dorme, o céu escuta. Enquanto outros sonham, você decreta. Enquanto o inimigo planeja, você cancela. O que você destrói à meia-noite, o inimigo não pode reconstruir à luz do dia. Você não está desamparado. Você não é impotente. Você não é uma vítima. Se você está em Cristo, você tem autoridade divina, autoridade real, viva e inabalável para se opor às designações demoníacas e cancelá-las. Jesus não nos deixou de mãos vazias. Ele nos deu o seu nome, o nome acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Filipenses capítulo 2:10. Isso inclui todo demônio, todo principado, todo espírito de medo, rejeição, tormento ou destruição. Eles se curvam quando você pronuncia esse nome com fé. Você não fala como um mendigo, esperando que algo mude. Você fala como alguém que carrega a autoridade legal do céu, respaldado pelo poder do Cristo ressuscitado. Você não pede ao inimigo para ir embora, você o ordena. Você não negocia com maldições, você as quebra. Você não chora pela opressão, você a confronta. Jesus disse em Lucas capítulo 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões,
e sobre todo o poder do inimigo. Isso não é simbólico, é a sua licença espiritual para esmagar toda a força obscura que se opõe ao seu propósito. Portanto, quando demônios sussurram mentiras, quando trazem medo ou caos para sua família, não recue, levante-se. Declare em nome de Jesus: eu cancelo toda designação demoníaca. Eu fecho todo altar maligno. Eu quebro toda maldição proferida contra o meu destino. E o céu te apoia. Esta é a autoridade que os demônios temem, não a religião, mas um crente cheio do Espírito Santo, orando em alinhamento com a vontade de Deus. E vamos falar sobre a palavra de Deus, sua arma suprema. Ela é mais afiada que qualquer espada, viva, ativa e imparável. Hebreus capítulo 4:12. Quando você profere a palavra à meia-noite, não está citando poesia, você está liberando o poder divino. Você está emitindo decretos aos quais anjos obedecem e demônios fogem. Quando o medo atacar, declare: Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1:7. Quando a doença surgir, proclame: pelas suas pisaduras fui curado. Isaías capítulo 53:5. Quando a confusão obscurecer sua mente, diga: tu me conservarás em perfeita paz, pois o meu propósito está firme em ti. Isaías capítulo 26:3. A palavra não volta vazia, ela realiza o que foi enviada para fazer, mas você deve pronunciá-la com fé e ousadia. A oração da meia-noite não se trata apenas de guerra, trata-se de alinhamento. Quando você se levanta à meia-noite, está entrando no tempo divino, no lugar secreto onde a voz de Deus é clara. É onde ele revela estratégias, expõe os planos do inimigo e lhe dá clareza para caminhar em sua vontade. Muitos vivem reagindo a crises, mas aqueles que oram à meia-noite são proativos. Eles ouvem o sussurro de Deus antes que a tempestade chegue. Eles andam em sabedoria, discernindo oportunidades divinas de distrações. Meia-noite também é o momento em que as maldições geracionais são quebradas. Esses padrões de divórcio, pobreza, vício ou fracasso na sua família não são coincidências, são atribuições espirituais. Mas você tem autoridade para impedi-los. À meia-noite declare: eu quebro toda maldição geracional de pobreza, doença e medo. Eu rompo todos os laços com espíritos ancestrais e alianças ímpias. Eu imploro o sangue de Jesus sobre a minha vida, minha família, meu futuro. Cubra sua casa, construa um novo alicerce de justiça e deixe sua oração reescrever o legado da sua família. Este é o seu chamado à ação. Levante-se à meia-noite. Não apenas ore e decrete. Não apenas sobreviva, supere. Você não está implorando pela vitória, você está impondo a: Jesus já venceu na cruz. Sua oração da meia-noite é uma revolução, mudando atmosferas, quebrando correntes e liberando anjos para guerrear em seu favor. Portanto, mantenha-se firme em sua autoridade. Proclame a palavra. Anule os planos do inimigo. Alinhe-se com o propósito do céu. Porque quando você se levanta à meia-noite, você não está apenas orando, você está mudando o curso da história para você, sua família e as gerações futuras. Levantem-se, guerreiros. A meia-noite é sua. Declarem sua vitória e caminhem com poder.